Amém. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Irmã Maria, irmão Sebastião, Deus abençoe. Nós vamos nos colocar de pé e vamos ler a Escritura. Eu estava até pensando, quando a gente for ler a Escritura, os meninos do estúdio, eles podem pegar aquele versículo e colocar aí à disposição na tela. Do jeito que eles fazem, eles têm um jeito de colocar no rodapé assim, ó, da imagem, o que seria muito bom. Opa, está aqui. Primeiro, versículo 4. Está escrito assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Vamos no 5 também. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, só de pensar que nós estávamos no Senhor quando o Senhor nos elegeu, e com a determinação, ó Deus, de que viéssemos ao mundo representar os atributos, a natureza do Senhor. Mas para isso nós precisamos de Ti. Nós não damos conta de realizar isso sozinhos, mas com o Senhor nós podemos qualquer coisa. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, pela grande ajuda do Senhor em nossas vidas. Amém. Estamos estudando a série de mensagens Adoção, que é baseado no livro de Efésios. E o próprio hino trata do assunto também. A coisa encaixa. Lembrando que a adoção é comportamento, é posicionamento no corpo de Jesus Cristo. E isso traz a adoção. Então, aqui no parágrafo 20, onde vamos dar continuidade, o irmão Brana disse assim: agora, a primeira coisa que ele começa aqui, ele endereça sua carta, Paulo, que iremos encontrar depois de um tempo que todo este mistério foi revelado para eles, não em um seminário, não foi uma conclusão bíblica. Às vezes a pessoa começa a estudar e vai estudando e começa a criar uma, ou seja, não é conclusão, uma dedução bíblica. Aquela pessoa vai estudando e de repente ele começa a pensar, bom, isso quer dizer isso, aquilo quer dizer aquilo outro, e então ele forma uma dedução bíblica, o que é errado. A Escritura interpreta a Escritura. Ou seja, o apóstolo Paulo disse que nós devemos comparar Escritura com Escritura. Nós não devemos misturar Escritura com a nossa imaginação. Não funciona. Nós devemos misturar Escritura com Escritura. Então, quando aquela pessoa que foi batizada nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, foi o que ela aprendeu. Alguém pegou São Mateus 28, 19 e estabeleceu ali uma doutrina, um fundamento. Jesus mandou, então tem que ser desse jeitinho aqui, do jeitinho que está escrito. Muito bem, ali está uma ordem. Agora, a quem em primeira mão ele deu essa ordem? Então agora você não vai fazer uma dedução, você vai tirar uma conclusão mediante uma comparação de Escritura com Escritura. A própria teologia, quando se trata do batismo, eles entram em conflito. Por quê? Eles mesmos dizem, olha, nós não podemos estabelecer
uma doutrina sobre um versículo isolado nas Escrituras, um assunto isolado. Bom, se não pode estabelecer uma doutrina sobre um assunto isolado, então por que estabelece São Mateus 28:19, simplesmente baseado ali? Por que não compara São Mateus 28:19 com outras escrituras que falam do mesmo assunto? Naquilo que convém, vamos fazer assim. Isso já não convém, então faz de forma diferente. Mas então, como é que deve ser feito? O certo é, para mim não interpretar a Bíblia e não ter uma dedução bíblica, eu tenho que pegar São Mateus 28:19 e começar a buscar referências. A própria Bíblia vai direcionar a outras referências. Então, quando a pessoa vai buscando essas referências, vai comparando a Escritura com a Escritura, ele vai entender que ali foi uma ordem que foi dada aos 11 discípulos, de forma direta, e esses 11 discípulos, depois de receber o Espírito Santo, eles colocou em prática esta ordem. Eles não poderiam sair para pregar o Evangelho sem ter o Espírito Santo. Senão eles não saberiam o que fazer com aquilo, com as ordens de Jesus, com todos os ensinamentos que ele ministrou durante os seus 3 anos e meio de ensinamento a eles. Por isso que Jesus disse, olha, vocês não saem aqui agora e já vai pregar, não. Vocês vão ficar no cenáculo, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do alto. Fiquem lá. Então, depois que eles receberam o Espírito Santo, então eles saíram pregando. Então, não correria risco de errar. Por quê? Porque Jesus disse que o Espírito Santo lhes guiaria a toda a verdade. E o Espírito Santo é quem lembraria a eles do que ele havia ensinado. Então, São Mateus 28:19, o Espírito Santo lembrou o apóstolo São Pedro, em Atos capítulo 2, verso 36, resumindo, não é? De como efetivar a iniciação cristã. A verdadeira iniciação é esta, não é essas que eles falam por aí, não. É isso aqui, ó. É como iniciar, como se posicionar no corpo do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ministrou São Mateus 28:19. Foi quem aprendeu de uma forma direta. Agora ali estavam os outros 10. Se São Pedro tivesse errado naquela hora, os 10 consertariam. Não, Pedro, ó, São Pedro, olha, está errado aí, conserta. O mestre disse para nós lá em cima do monte que era em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não, eles concordaram, eles tinham a mesma revelação. Eles estavam em acordo. Tanto é que São Pedro batizou ali em Atos capítulo 2, não foi só ele, todos os discípulos batizaram quase 3.000 pessoas no Evangelho de Jesus Cristo, tirando eles da tradição religiosa e da lei, trazendo eles para a graça, dando o primeiro passo, sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Filipe estava lá, também, junto com eles, e você vê que ele estava em harmonia. Em Atos 8, ele batiza Samaria no nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez São Pedro batiza em Atos capítulo 10, Cornélio e sua família, no nome do Senhor. Você caminha mais um pouquinho, chega em Atos capítulo 19, encontra alguns convertidos, recém-convertidos ali ao cristianismo, mas que ainda não haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles haviam sido batizados pelo profeta João Batista. Mas o batismo que realmente traz a primeira etapa da graça, a primeira etapa da salvação de uma pessoa é o batismo, e tem que ser correto.
Eles não haviam sido batizados ainda em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, São Paulo ordenou que fossem rebatizados. Alguém disse assim para mim: olha, mas só existe, a Bíblia em Efésios capítulo 4 diz que há um só batismo, então eu não posso ser rebatizado. Não, isso não quer dizer que só pode ser batizado uma vez. Ou então, por que você foi rebatizado quando você foi batizado no batismo pagão lá, quando você era criança? Depois você foi rebatizado quando adulto, mas na mesma doutrina, só mudou a forma. Lá você foi batizado com aspersão, aqui você foi batizado com imersão nessa época, mas tudo invocando títulos, não o nome que Jesus pediu. Então pode sim ser rebatizado, desde que esse rebatismo seja no batismo correto. Por isso que o apóstolo Paulo ordenou que fossem rebatizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E logo depois você encontra o próprio apóstolo Paulo falando de seu batismo, que também foi invocando o nome do Senhor. Bom, então isso aí não é uma dedução, é uma conclusão, é uma comparação de Escritura com Escritura. E esta é a forma correta. Então, não através de qualquer teólogo, mas isto foi uma divina revelação do Espírito Santo que Deus deu a Paulo. E interessante, irmãos, que Paulo surge 50 anos depois e ele caiu do cavalo no caminho para Damasco, e ali o Espírito Santo ordenou que ele procurasse uma determinada pessoa lá. E lá Deus ordenou aquela pessoa que encontrasse com o apóstolo Paulo, que é Ananias. E Ananias batizou Paulo em nome do Senhor. Ele saiu dali, automaticamente foi para o deserto da Arábia, ficou por volta de 3 anos, tentando entender o que significava o cristianismo, a coluna de fogo que lhe aparecera lá no caminho. Ele não entendeu porque ele viu a coluna de fogo e ele sabia que aquilo ali era o anjo do pacto, era Deus, era o Logos de Deus. E ele sabia, ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Então, ele sabia que aquele Logos apareceu para Moisés. E quando aquele Logos apareceu para Moisés, Moisés perguntou: quem és tu, Senhor? Bom, o Logos disse: eu sou o que sou. Agora, quando aquele Logos apresenta para ele, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Logos disse: eu sou Jesus. A quem tu persegues? Aí então formou um nó em sua cabeça. Ele foi lá, aprendeu sobre isso, Deus lhe guiou dentro de todo o Velho Testamento, saiu de lá pregando o Evangelho do mesmo jeitinho que os apóstolos estavam pregando. 14 anos depois, ele encontrou com eles e entendeu que estava pregando o mesmo Evangelho. Ele aprendeu diretamente do Senhor. E em nome de quem Paulo batizava? Oh, gente, é bom demais, não é? A gente ter certeza que a gente está obedecendo a palavra nos mínimos detalhes, desde o primeiro passo. E então vem a Santa Ceia, vem o lava-pés e vem tantas coisas que Deus tem nos dado. Sabendo que o mistério de Deus, ele disse, que foi escondido desde a fundação do mundo, havia sido revelado a ele através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, entre as pessoas, estava colocando cada um em ordem, colocando a igreja em posição. E que posição é esta? Posição escriturística. Esse é o posicionamento da noiva, para nos posicionar. E muitas das vezes, irmãos, Deus, a maior dificuldade que Deus tem é de colocar cada um de seus filhos posicionados na mensagem. A mensagem, gente, é a Bíblia revelada. Gente, a Bíblia, vamos comparar
o cristianismo, a virgem nécia com a virgem prudente, com abelhas. Estranho, não é? Mas podemos fazer isso, uma comparação. Bom, você encontra numa colmeia, você encontra as operárias, você encontra as campeiras, e você encontra os zangões, e você encontra também a abelha rainha. Todo se alimenta do mesmo mel. Aquele mel dá a condição daquelas operárias ir lá fora trabalhar, ou seja, a operária trabalha dentro do recinto, produzindo, organizando toda a colmeia. A campeira que vai buscar o néctar e o pólen, elas alimentam da mesma coisa, para terem força, terem energia, para ser abelha, e estar bem posicionadas como abelha. Eu te pergunto, a abelha rainha, ela foi formada abelha rainha? Ela tem uma formação diferente das demais? Ela não tem, ela é uma abelha como as demais. Inicialmente ela nasceu uma abelha comum, mas foi-lhe dado um alimento especial. Esse alimento especial é a geleia real. A geleia real faz ela crescer mais do que as outras e ter em si algo muito mais poderoso do que as demais. Mas o que mudou ela foi a geleia real. Então esta Bíblia, na mão de qualquer cristão, produz vida eterna. Produz vida que dá direito à pessoa a ter vida eterna, desde que ele alimente da forma correta. Porém, Deus tem uma coisa especial para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Isso produz nela não somente vida eterna, não somente dá a ela o salvo comum terá um corpo que lhe dará a condição de ter vida eterna. Isso, a palavra faz isso, dá vida eterna. Porém, a mensagem desta era, a mensagem de Deus é a geleia real. Ela produz em nós o corpo do próprio Senhor Jesus Cristo. A estatura de um varão perfeito, ela nos coloca num nível acima de qualquer salvo. Um corpo que transcenderá todas as coisas, um corpo semelhante ao dele, não só eterno, mas que submete todas as leis sob os seus pés. É isso aqui que produz isso. É a geleia real, irmãos. É o alimento especial. E é só para a noiva. E a noiva, ela é real. Ela é a rainha. Ela é a verdadeira rainha dos céus. É a noiva do Cordeiro. É a senhorita Jesus Cristo. É aquela que assentará com ele no trono para reinar todo o universo. Esta mensagem, sendo comida por um eleito, produz nele algo muito poderoso, que é capaz de vencer qualquer circunstância. Agora, a primeira coisa que Paulo começou a dizer aqui às pessoas, é conseguir recordem, isto é para a igreja, para a noiva, não é para os que estão de fora. É um mistério em enigmas para eles. O mundo denominacional, irmãos, eles gostam da mensagem. Para tirar temas, para tirar assuntos, a mensagem é poderosa demais, irmãos. Eles gostam de tirar. Tudo bem, desde que eles encontrem que alimentem e vivam a palavra, pelo menos sejam salvos comuns, tudo bem, não tem problema não. A mensagem ela é universal, ela é para todos, mas ela só produz a estatura de um varão perfeito só no eleito. Ela produz salvação para todos, é só obedecer. Mas a estatura de um varão perfeito, que traz a plenitude de Deus, que traz a transformação, é só para a noiva. É só ela que capta. Nunca serão capazes de compreendê-lo. Passa por cima de suas cabeças. Eles não sabem a respeito disso mais do que nada. Porém,
para a igreja é mel na rocha, é gozo indescritível, é a abençoada segurança, é a âncora da alma, é nossa esperança e resistência, é a rocha das eras, é tudo que é bom. Todos os céus e terra passarão, mas a palavra de Deus nunca há de passar. Aleluias! Mas o homem que está de fora de Canaã, a terra prometida é o Espírito Santo, é a era do vencedor. Há um hino do conjunto Canaã que eles cantam assim: Inde longe Canaã, porque eles interpretam, o mundo religioso interpreta Canaã como o milênio. Não, Canaã não é o milênio. Quando Israel tomou posse de Canaã, eles lutaram, eles tiveram que lutar para se posicionar lá dentro. Lá eles foram vencer os Zeus, Jebuseus, Eteus, Eveus, Amorreus, Cananeus, etc. E aqueles Zeus que eles venceram para que eles pudessem tomar posse da terra e plantar e produzir frutos, aquilo ali estava representando a nós aqui. Quando nós começamos na nossa iniciação cristã, através da justificação, que é mediante o arrependimento de nossos pecados, logo Deus nos coloca no estado de deserto, e no deserto Deus começa a tirar o mundo de nós, nos leva para uma separação, para ser uma igreja que é tirados para fora, e nesse deserto, que é um lugar de sofrimento, de privações, é um lugar onde você se encontra só você e Deus. Você pode estar acompanhado, seja o que for, mas você se sentirá sozinho nessa batalha. Ninguém pode te ajudar. É uma luta que você empreende para você assumir a próxima etapa. Você se prepara para cruzar o Jordão. Essa santificação é um tempo onde você se prepara, porque você vai ter que enfrentar a pior coisa antes de entrar na terra prometida, que é fazer morrer a si mesmo, fazer morrer o ego, fazer morrer as nossas razões, para que você possa entrar ali dentro da terra prometida, liberto daquele homem. Se você não se libertar do velho homem, você não entra na posição, você não entra na terra prometida, você não tem condições de vencer lá dentro. Tudo que era humanismo, tudo que era natural ficou no deserto. Deus teve que matar quase 3 milhões, e entrou só 2 dos que saíram do Egito. Só entrou o espiritual lá dentro. Eles estavam tipificando isto. O espiritual, a parte natural nossa, carnal, humana, eu estou falando na linguagem espiritual. O humanismo nosso tem que morrer. Se ele morrer, Deus conseguirá te levar à plenitude. Deus te levará a um posicionamento na terra do Espírito Santo, que é a terra prometida, que é Canaã. Se você for espiritual, quando Deus te mandar para essa posição, então você conseguirá vencer todos os Zeus, e então você implantará, Deus te dará a sua posição no corpo, e nessa posição você produzirá os devidos frutos que Deus espera de você. Então você estará pronto para ser usado por Deus. Mas essa é uma tarefa difícil, porque nós não abrimos mão de nossa estrutura psicológica que nós criamos, e que são, na maioria das vezes, deformadas, que atrapalha você se posicionar no corpo e fazer aquilo que Deus viu desde antes da fundação do mundo. Nós temos que perder tudo de humanismo, irmãos. A mente de Cristo tem que ser implantada, senão não funciona, não dá certo, entra em choque. Deus não pode nos usar, Deus não tem como usar um homem de cabeça cheia.
tem que se esvaziar, tem que chegar num ponto que os seus pensamentos são os pensamentos dele, suas atitudes são as atitudes dele, sua vida é a vida dele no lugar da sua. Então você pode exclamar de sua alma, de verdade: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu hoje tenho a mente de Cristo. É a esse nível que Deus quer nos levar. Até quando eu vou segurar o meu ego? Para aceitar o superego de Deus, que é o órgão controlador dessa coisa. Mas veja, mas o homem que está de fora de Canaã, que ainda não venceu, a maior batalha sua é vencer você mesma, é vencer você mesmo, e se humilhar na presença do Senhor. Então esse homem que ainda não chegou nesse estágio de vencedor, ele não sabe nada a respeito disto, ele continua querendo saber. Não estou dizendo que ele não é um bom homem, eu não digo isto. Eu não digo que o homem, mesmo no Egito, não seja um homem bom. Lá no sistema, o Egito representa o sistema religioso. Porém, ele, até que ele venha a esta possessão, depois de passar pelas 3 etapas da graça, então ele vem para tomar posse naquele corpo que Deus viu estruturado desde antes da fundação do mundo. Esse é o corpo do Senhor Jesus Cristo. É o corpo que ele vem como cabeça e encaixa nesse corpo. Esse corpo bem entrelaçado, bem ligado. Através da palavra, é Jesus Cristo andando aqui na terra. Aleluias! A promessa que foi dada à igreja não é uma terra natural, mas é uma terra espiritual, pois somos um sacerdócio real, uma nação santa. Então, nesse sacerdócio real, nação santa, pessoas peculiares, chamadas, eleitas, escolhidas, separadas, então todo mundo está morto do lado de fora. Aí você chegou, quando você chega nesse nível, você entrou véu adentro. Lá dentro do véu, nada te atinge. Lá era a prova de ruído. Quem estava no pátio, ouvia os ruídos. Quem estava no lugar santo, ouvia os ruídos. Mas quem entrava lá no Santo dos Santos, não ouvia nada do que estava acontecendo lá de fora. E é isso que acontece. Quando nós de verdade somos selados, irmãos, a nossa fé alcançou o mais alto nível de revelação, e Deus vem e lacra isso, nada, que nossos sentidos, qualquer coisa que vem de fora, pode entrar ali dentro e trazer algum distúrbio. Você foi selado, você está véu adentro e ponto final. Isso vai até o arrebatamento. Satanás nunca mais pode nos atingir. Satanás nunca mais pode tentar mudar a nossa rota. Isso tem destino e é o arrebatamento. E somos dirigidos pelo Espírito. Os filhos e filhas de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Não pelo homem, mas pelo Espírito. É aqui no finalzinho do 23. Pelo Espírito. É aquilo que nós lemos aqui no parágrafo 19. Ele, o Espírito Santo, é a voz de Deus falando através do homem de dentro, que Cristo tem salvo, o Espírito Santo. Então você ouve Deus te comandar. De dentro do seu coração vem o comando. Vai, não vai, faça, não faça, eu quero você, meu filho, nessa posição aqui, nada pode te mover, não importa se eu te coloco aqui como eu coloco Elias,
comendo apenas de um pão trazido pelos, como é que é o nome? Pelos corvos, e bebendo água do riacho, mas eu te quero aí, nessa posição. Quando você se encontra nesse estado, nada te move, nada. Foi quem que me colocou nessa condição? Foi Deus ou não foi? Se foi, meu irmão, fique quieto, é porque Deus tem um propósito com isso. Ele está te aperfeiçoando para algo maior. E às vezes, sabe de uma coisa? O diabo tenta cruzar o nosso caminho e facilitar as coisas, mudar aquilo que Deus ordenou. E não pense que é com coisa ruim. Satanás não apresenta coisa ruim para tentar desviar o nosso foco. Ele não fez isso com Eva. Ele propôs foi algo grande que a emocionou. Ela ficou emocionada. E tem coisa que parece ser boa demais para ser verdade. Tudo em amor, toda coisa está empacotada. Tem-se tentado ensinar isso muitas vezes, e não há dúvidas que os grandes teólogos têm lançado isto muito mais profundo do que eu poderia. Mas a coisa que eu desejo conseguir para você é isto: que um homem que está em Cristo, com o Espírito Santo, pode suportar um homem quando ele está errado. E quem suporta, suporta peso. Não é fácil suportar. É mais fácil ser suportado. Você quer ver uma hora que você estiver por aí pescando, como vocês pegam, brinca de carregar, ó. Vai lá, monta aí. Aí pega as duas pernas aqui do companheiro e começa a carregar no trieiro. Bom, você está suportando, ele está sendo suportado. Aí você anda no trieiro e é todo cheio de buraco, pedra e tanta coisa, vai suportando. Vê até onde você consegue suportar. O suportado está tranquilo, ele está confortável. Mas o que está suportando... Então, olha, um homem que está em Cristo com o Espírito Santo pode suportar um homem quando ele está errado. Assim diz o Senhor. Olha só os frutos do Espírito, creio que Gálatas 5. Longanimidade. O que é longanimidade? O que é ser longânimo? É esperar por longo prazo. É ter paciência, é esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Isso é longanimidade. Bondade. Bondade é ser bom, é ter frutos bons, é ter atitudes boas, é ser misericordioso, isso é ser bom. Paciência, coisa difícil, não é? Ser paciente. Ele é dócil. O que é uma pessoa dócil? O que é um antônimo de doce? É amargo. Para você saber o que é uma coisa, você olha o contrário daquilo. Então essa pessoa é dócil, humilde. Às vezes a pessoa fala, nossa, fulano é tão humilde, olha o carrinho que ele anda, olha a roupa dele toda cheia de buraquinho, toda costurada, olha o chapéuzinho dele, tão humilde, né? Olha só, fulano é tão humilde. Ele nem penteia o cabelo, nem barbeia, olha os dentes dele, olha isso, olha aquilo, olha, ele é humilde. Isso não é humildade não, vai lá dar uma cutucadinha no pé dele assim, ó, devagarzinho, para você ver o que acontece. Procura saber onde é que está o calo dele, vai lá e chega assim, dá uma cutucada, fazendo de conta que não quer, desculpa, e vira as costas para você ver o que acontece. E no entanto, você vai ver às vezes uma pessoa que está até bem vestida, uma certa classe, às vezes tem até um carro bom, uma casa boa, e você chega, pisa logo no pé, no seu sapato, estraga até a tinta do sapato, prejudica ele, e aquela pessoa olhar para você e dizer, olha, você está precisando de alguma coisa, está com algum problema? O que eu posso te ajudar? Você está nervoso? Você me xingou? Tem algum problema? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar?
Eu vejo que você deve estar sofrendo. A pessoa humilde, irmão, você não dá conta de humilhar uma pessoa humilde. Você dá conta de humilhar uma pessoa exaltada. Mas uma pessoa humilde você não dá conta. Sabe por quê? Porque ela é positiva, ela não é negativa. Você quer ver? Humilde, fiel, cheio do Espírito, nunca negativo. Você já viu que uma pessoa negativa, tudo para ele vai dar errado? Ninguém presta. Tudo que ouve é para o mal. Se você elogiar uma pessoa negativa, ela, por que está me elogiando? O que está por trás desse elogio? Dá problema. O negativo, você elogia, ele não aceita, ele tem problema, ele é sempre negativo. Se você não elogia, é outro problema. O que tem contra mim? Qual o problema? Se você critica, morre, grita. Não tem lado o negativo. Não adianta, você elogia, dá problema, você faz uma crítica, dá problema, qualquer coisa que você fizer com o negativo vai dar problema. Mas o irmão Branham disse, sempre positivo. E o positivo, como é que é? Gente, a coisa melhor do mundo é você conviver com pessoas positivas. Você até pode traçar um ato negativo para ver como que aquela pessoa vai reagir. Ele pega aquela coisa negativa e transforma em positiva. O positivo, ele está enquadrado em 1 Coríntios capítulo 13. O segredo é esse, irmão. Nós ouvimos tanto, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, ouvindo a mesma coisa. O dia que Deus manda um teste, é 0, às vezes até negativo. Faz tanta coisa errada que nem o 0 não é... O professor dá uma olhada lá, rapaz, eu não posso te dar nem 0, tem que ser menos do que 0, porque o que você fez aqui não tem cabimento, não. Olha, irmãos, o teste, vamos lembrar isso, carrega isso no seu coração. Todo teste que Deus te der é para você e para as pessoas que estão à sua volta, não é para Deus. Deus sabe quem é você, Deus sabe que atitude você vai ter, mas e você sabe em que nível você está? Você de fato sabe em que nível espiritual você anda? Você sabe qual é o nível da sua revelação? Você sabe realmente que posição Deus está te enxergando? Então Ele te dá um teste para mostrar para você como Ele está te vendo. O teste é para você ver que você precisa mais um pouquinho do Espírito Santo. Você precisa mais de Deus, mais de humildade, mais de amor, ser mais positivo, menos negativo. Converta, apenas aprenda a converter todas as coisas ruins que aconteceram à sua volta em coisas boas. Saiba ter atitudes positivas. Isto é raro, isso quase não se vê, isso é virtude. É comum você encontrar pessoas negativas, mas é incomum você ver pessoas positivas. Você tem que aprender isto. Exercitar, transformar isso em sua vida. Isso funciona, isso te ajuda em todas as áreas da sua vida. E em primeiro lugar, espiritualmente. Deus precisa de homens e mulheres positivos. O mundo é negativo, tudo de mal descarrega neles. É assim, eles estão fazendo aí, vão fazer um aterramento especial aí na igreja. Onde é que eles vão fazer esse aterramento? É no positivo ou no negativo? No fase ou no neutro? Quando eles vão aterrar a carcaça de um aparelho, que a energia lá dentro, a maior parte da energia lá é contínua, que é positiva e negativa, eles fazem aterramento no negativo, é na carcaça. É na carcaça que faz o aterramento. E essa carcaça está ligada à terra. Onde é que você está aterrado? Oh, irmãos, por isso nós temos que ser positivos aqui dentro. Ó. Seja positivo no núcleo. Seja, funciona. Deixa tudo de ruim passar
pelos sentidos e fala: que bom que vai embora mesmo, aqui dentro me manda ser assim, eu vou ser assim, não importa se esse sentimento meu está me mandando ir para essa direção, eu não vou, eu vou pelo que Deus está me orientando, eu sou dirigido por algo que me conduz de dentro da minha alma, é isso que Deus espera de você. Ele é uma pessoa diferente. Então você é especial, em nome de Jesus Cristo. Deus continue te abençoando, te ajudando, te fortalecendo, te ungindo, te fazendo ser aquilo que Ele te ordenou para ser desde antes da fundação do mundo. Amém.